gravação aqui do meu lado. Tá gravando do meu lado. Também tá gravando. Então, hoje é dia 17 de novembro de 2020. Essa é a entrevista concedida por Shana Campesato Furtado, em Gravataí, estudante de administração da URGS, para Eduarda Borges da Silva, aluna do doutorado em História da URGS, e Lenander Pompermayer, aluno da graduação em História da URGS, ambos em Porto Alegre, para o projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da entrevista, ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será utilizada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Frente ao exposto, vou fazer algumas perguntas. Tá bem, Shana? Tá bem. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim, estou. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Não, concordo, não tem problema. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Sim, permito, concordo. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim, com certeza. Bom, então eu vou fazer a primeira pergunta. A gente queria que tu explicasse por que tu decidiu participar da pesquisa e que tu nos contasse um pouquinho do teu, como que foi teu ingresso na URGS, né? Qual o teu curso, por que tu escolheu esse curso, como que foi a inserção na universidade, assim, que tu nos desse esse comecinho, assim, né, de quem é a Shana na URGS. Bem, o que acontece? Quanto ao meu interesse em participar, porque eu acho que é um momento único para nós, para nossa geração, e conforme a gente sabe, né, a gente passou por uma pandemia há cerca de 100 anos atrás, mas que na época nós não tínhamos ainda os recursos que temos hoje de fazer esses registros para futuros estudos, porque eu acho que isso contribuir com esse trabalho é uma forma de também alimentar um pouquinho a nossa história. Daqui a pouco, dar ferramentas, dar informações para futuras pesquisas e para desenvolvimento de algumas ações, né, voltadas para situações parecidas. Claro, a gente não espera que aconteça de novo ou mais, mas eu acho que sempre tudo que está registrado, informado, documentado, nos dá subsídios para que a gente consiga lidar melhor no futuro com situações similares ou com outras situações, mas que podem, né, ter algum tipo de, enfim, de semelhança. Então, é isso mesmo, eu acho importante, eu acho que a nossa história, tudo que a gente consegue, né, ter como base do que aconteceu no passado, nos serve de ferramenta para melhorar ou, enfim, né, o que é feito hoje, no presente e até mesmo no futuro. Então, a intenção foi essa. Bom, a minha história na URGS, o que acontece? Eu tenho hoje 42 anos, não sou uma jovem como vocês, mas desde jovem, né, desde que eu concluí o meu ensino médio, eu sempre tive um anseio, um desejo muito grande de estudar, sempre gostei muito. Sempre disse que eu queria ter uma graduação. Só que no momento, na fase que eu vivenciava, eu acabei fazendo escolhas que me levaram a caminhos diferentes. Eu tive meus filhos,
Eu engravidei com 18 para 19 anos, e aí, claro, a prioridade passou a ser meu filho, depois eu tive outro filho, e meus estudos ficaram, né, em segundo plano. Mas o desejo, a vontade nunca passou, eu sempre quis. E a URGS, para mim, sempre representou, digamos assim, sabe, uma conquista imensa, sabe? Mesmo quando eu era jovem. Agora, então, para mim, ter conseguido uma aprovação na URGS é uma conquista imensa, sabe? Então, eu sempre ansiei. Eu tive oportunidades de fazer outras faculdades, né, à distância, AD, particulares, não desmerecendo a qualidade do ensino deles, mas para o meu objetivo, a minha realização pessoal era estudar em uma grande universidade federal. Depois de um tempo, que os meus filhos já estavam grandes, alguns anos atrás, eu tentei fazer o UFPEL, em Pelotas, né, eu residia lá, passei também, através do Enem, passei, fui aprovada para administração também, só que era de dia, e aí eu não consegui me manter, porque realmente tu conciliar uma universidade, ainda mais uma universidade federal, que te exige bastante, com o trabalho é complicado. E de manhã, então, de tarde, no caso, né, um turno diurno é mais complicado ainda, eu não venci essa dificuldade, não consegui. Há cerca de 3 anos eu me separei, fiz uma grande mudança na minha vida pessoal, vim embora para Gravataí e pensei comigo, digo, bom, já que eu estou mudando tanta coisa na minha vida, né, eu passei na UFPEL, não custa tentar a URGS, vamos ver, eu estou numa nova etapa, numa nova fase, estou trabalhando por conta, tem administração na noite, então vou lá, vamos tentar. E tentei. E graças a Deus fui muito bem sucedida. Não fui aprovada, claro, nem primeira nem segunda chamada, não, fui aprovada bem lá, né? Na verdade, eu participei de um chamamento que foi em agosto, mas eu consegui, e isso para mim foi uma vitória. E aí, claro, iniciei então a cursar administração. Administração por quê? Porque da escolha deste curso em especial. Como eu te falei, eu sempre gostei muito de estudar. Quando eu era jovem, eu gostava da área da ciência. O meu objetivo profissional era na área da biomedicina, biotecnologia, ciências, pesquisa mesmo, tá? Só que, claro, aí eu entendo, a minha vida profissional foi desenvolvendo, né, de outra forma, eu fui trabalhando em área comercial, fui tendo experiências profissionais que me levaram mais para essa área. E claro que aí sim, eu entendo que hoje, na minha idade, tendo que trabalhar, tendo, né, uma rotina imensa, me dedicar a um curso dessa área seria realmente daí, né, muito complicado. Então, eu optei pela administração, por daí me dar mais subsídios de evoluir, de crescer, enfim, né, de me aprimorar na minha área de atuação, no meu mercado de trabalho. Então, por isso a escolha da administração. Então, acho que um resumo, assim, é mais ou menos isso. Acho que era isso. Alguma outra coisa nessa área? Próxima pergunta. Já entrando, assim, já entrando em questões relacionadas à pandemia, você ou alguma pessoa próxima, familiar, amigo, colega, chegou a ser contaminado pelo coronavírus? Graças a Deus, aqui que a gente tem conhecimento, família direta, não. Não tivemos nenhum caso confirmado dentre os mais próximos. Que bom. E vocês chegaram, assim, no caso, enfim, a mudar a rotina de vocês em função da pandemia? Fizeram isolamento? Ficaram, né, mudaram para atividades, né, assim, virtuais no trabalho? Como é que ficou, assim? Ou permaneceu tudo igual? Não, não, não. Eu, assim, ó, no caso, as aulas começaram em março, eu ingressei nesse ano, né? E eu trabalhava até semana passada por conta, tá? Desde que eu vim embora para Gravataí, eu iniciei uma atividade empreendedora como autônoma no mercado de alimentos, em resumo, produzindo e vendendo salgados, lanches, e vendendo para as pessoas no comércio, tá? Aquela venda mesmo, a tia do salgado que vai lá vender o salgado. É isso aí, em resumo é isso, tá?
Quando iniciou a pandemia, não tinha como eu seguir nessa atividade, porque além de que a orientação era fica em casa, né? A minha função exigia que eu tivesse um contato com o cliente, outro cliente, entrando de comércio em comércio, visitando clientes, né? Então, automaticamente, eu não tinha como dar seguimento. Daí eu tentei fazer isso de uma forma online, só ficar, tipo, pedidos no WhatsApp, entrega, etc., né? Tentei aderir a isso. Mas eu não tive meios de divulgação amplos e para a linha de clientes que eu estava atendendo, que era aqui na minha região, começou muito assim, um pedia, mas aí, tipo, sei lá, eu preciso de um tempo para produzir, eu não posso deixar, sei lá, 20, 30 salgados prontos sem saber se eu vou vender. Aí eu comecei a deixar alguns, aí não pediam, aí no outro dia eu não deixava, pediam, sabe? Aí não deu muito certo. Daí eu tentei pegar algumas encomendas, né, pela internet, aí fui pegando alguma coisinha, mas parou assim, ó, bruscamente, tipo, caiu 80% do que eu vendia para depois que começou a pandemia. Então, realmente, para mim, afetou muito, porque daí, embora, não sei se esse é, né, pode, enfim, mas eu vou colocar aqui. Eu, além disso tudo, eu sou portadora do vírus do HIV há 18 anos. Então, embora minha saúde esteja completamente estável, saudável, tranquilo, mas eu também não poderia me expor e expor outras pessoas, de estar saindo, arriscar pegar e tal. Então, a minha atividade, o meu ganho, ele simplesmente despencou. E com isso, obviamente, a questão emocional, a questão, né, de todo o teu controle de tudo que tu fica naquela, meu Deus, acho que como, né, todo mundo passou por isso, pelo menos, né, a maior parte das pessoas, sem saber quanto tempo vai durar, o que vai ser amanhã, como é que vai ser, né, quando vai poder voltar. Então, os 2 primeiros meses foram bem complicados até a gente conseguir, né, adquirir um pouco de manejo, de tentar lidar um pouco com aquela situação e tentar seguir conduzindo as coisas da melhor forma possível. Então, foi isso, assim, realmente foi uma queda brusca, né, uma parada, até porque quem trabalha por conta, tu não tem um salário garantido, não tem nada. Daí, claro, eu pude contar com alguns auxílios, né, como o auxílio emergencial, e aí a própria universidade disponibilizou um auxílio, e aí eu fui me virando até então com isso. Eu consegui começar a voltar, tentar vender alguma coisa agora, cerca de 1 mês e meio atrás. E aí, recém agora, eu consegui um emprego de novo, e ontem foi meu primeiro dia, por isso que eu estava nessa, sem saber direito horário e coisa, porque eu estou começando, então ainda estou me ajustando também um pouquinho, mas um resumo é mais ou menos isso. Parabéns pelo novo trabalho. Obrigada. No caso, então, houve um afrouxamento do isolamento ao longo desse ano, né? Que tu mencionaste 2 primeiros meses, e agora estou voltando a trabalhar. Você trabalha fora de casa, certo? Sim, com certeza. Então, assim, E tu observou, cerca assim, de... na tua cidade? Pode falar, desculpa. Não, é que eu não ouvi a tua pergunta, se eu observei na minha cidade? Isso, se tu observou um afrouxamento, assim, na tua cidade, né? No caso, tu conseguiu retomar as tuas atividades, né? E tu observou, assim, que o comércio local, por exemplo, foi voltando? Como é que tá aí em Gravataí? Sim, eu até voltei à minha atividade exatamente porque as pessoas começaram a me cobrar, mas tudo está aberto, tudo voltou, a gente está trabalhando. Por que tu não está trabalhando se está todo mundo trabalhando? Eu ouvi até comentários do tipo assim, mas as pessoas que estão paradas é porque estão ganhando do governo para ficar parada, é uma desculpa para ficar parada. Então, aqui, pelo menos, nessa região que eu atuo, né, antes, com os lanches e tal, voltou tudo ao normal, tá tudo normal, assim, ó,
praticamente, tipo, 80% normal do que era antes, tá? O pessoal praticamente como se tivesse esquecido que existe pandemia. Sim. Só para a gente entender um pouquinho como é que é na tua casa. Tu reside com quantas pessoas? Agora, hoje, eu e o meu filho mais novo. Eu tenho 2 filhos, mas o mais velho já mora em Pelotas. Ele passou na UFPEL lá, ficou lá, não veio para cá, não tá aqui comigo no caso. Eu moro eu e meu mais novo. Quando a pandemia iniciou, meu irmão, eu tenho um irmão, tava precisando morar uns dias aqui em casa, ainda tava, mas em seguida ele voltou para casa da minha mãe, não moro só eu e meu filho. Porém, a minha mãe mora na casa ao lado e eu tenho 2 irmãos solteiros que moram com ela também. Então nós somos uma família grande e temos por hábito estarmos sempre juntos. Então isso não mudou. Isso nós mesmo durante o período mais crítico nós seguimos sempre em comunicação direta, sempre diária. Uhum. E com relação à amizade, assim, como que ficou? Foi afetada as suas relações de amizade, assim, com a função do isolamento? Não, aqui eu não tenho amizades, tá? Aqui eu não cheguei ainda nessa fase de ter amizades. Eu só tenho a minha família. Tenho amizades, mas em Pelotas. Eu tenho meu, digamos, namorado que mora lá. Não é bem namorado, mas é um ex-namorado, enfim. E aí eu fui algumas vezes lá para casa dele, mas aí lá na casa dele, não saí para visitar amigos e coisa do tipo. E aqui ninguém, porque não tem ninguém, então ficamos mais mesmo nós aqui, família. Você acha que a pandemia afetou psicologicamente, tanto a ti quanto as pessoas à sua volta? Tu percebeu alguma alteração nesse sentido? Mas basicamente assim, ó, afetou mais a mim, que parei total com minhas atividades, meu filho mais novo, que também só estava estudando, automaticamente parou, e aí ele parou de ver os amigos, não teve mais essa interação com os amigos dele, então afetou. E a minha mãe, que até não é velha, mas tem quase 60 anos, ela também precisou ficar mais dentro de casa, só os meus irmãos que trabalham, que seguiram trabalhando. Então, para nós, assim, que tivemos essa mudança drástica de rotina, nos afetou mais. Então, os demais até não, porque seguiram trabalhando, não pararam de trabalhar nunca, então pararam de sair, de ir à festa, essas coisas de amigos, e isso pararam, mas a quem mais afetou, no caso, foi a mim, meu filho e minha mãe. Que idade tem teu filho mais jovem? 19. 19. Ele é estudante? Ou ele já Sim. concluiu? Não, ele é estudante. Ele é estudante. E a pandemia chegou a afetar justamente teus hábitos de leitura também? Olha, meus hábitos de leitura estão comprometidos há algum tempo e não é exatamente pela pandemia, mas faz algum tempo que eu já meio que me distanciei desse hábito. Mas o que a pandemia fez, assim, ó, te deu muito tempo, né? Poderia realmente se dedicar bastante à leitura, tudo. Mas aí tem aquela questão da ansiedade, da preocupação, e aí eu não consegui focar, digamos assim. Então, embora eu tivesse tempo, daí aquela questão da tua cabeça estar tá preocupada, não consegui me dedicar exatamente à leitura como eu poderia ter feito. Mas, no caso, assim, afetou o teu estudo? Porque a tua área não é tanto leitura que nem a nossa, né? No caso, assim, te afetou para estudar, fazer as atividades da faculdade? Como é que tu tá levando o ensino EAD na URGS? Bom, em relação ao ensino, é porque assim, ó, na URGS eu comecei em março, tive 15 dias de aula, então eu não cheguei a ter esse tempo que nem, né, vocês de estar estudando mais tempo diretamente, mudar completamente a rotina,
porque eu tive só 15 dias de aula. 15 dias foi mais aquela fase de apresentação, de início, de adaptação. Então, eu não tive tanto essa percepção de mudança. A minha percepção é realmente porque, assim, ó, se eu já nunca tive o desejo de optar por cursar uma universidade EAD e etc. antes, é porque eu não gosto muito, eu não tenho muito essa... E realmente, para mim, está sendo bem complicado eu conseguir me dedicar a fazer EAD. Tanto que de 3 cadeiras que eu estaria matriculada, 2 eu vou cancelar, porque eu não consegui cumprir, não consegui me dedicar, enfim. Então, sim, com certeza, se eu estivesse indo presencialmente, seria bem diferente. Uhum. Mas o que tu observa, assim, mais, por exemplo, a questão de ficar no computador, a questão de não ter contato com os colegas, tu acha que a postura dos professores teria que ser diferente? O que assim, se tu puder nos colocar, assim, mais informações sobre isso, assim, do que tá difícil para ti no EAD? Bom, 2 situações, tá? Uma delas é o uso do computador. Realmente eu não tenho por hábito, nem no smartphone, não sou aquele tipo de pessoa de estar sempre no telefone e tal, não sou muito interativa. E automaticamente a mesma coisa com o notebook, com o computador. Eu não sou muito interativa. E eu sempre fui o tipo de aluna, isso quando eu era mais jovem e não mudou com a idade, eu gosto de aprender na hora, na frente. Tem uma dúvida, eu pergunto e eu não saio dali enquanto eu não entender. E aí eu nunca tive muito hábito de estudar depois em casa, de me debruçar em cima de livros, não. Porque eu sou aquele tipo de aluna que senta lá na primeira classe, devora tudo que o professor está falando e tenta absorver o máximo possível, porque sai dali eu não tenho tempo de me dedicar, entende? Então eu procuro absorver, aproveitar aquele tempo com a maior, enfim, né, da melhor forma para aprender, para depois precisar só o mínimo, né, de retocar, enfim, alguma coisa, mas ter aquele contato, aquela interação. E na EAD isso não acontece. E aí, claro, depende muito exatamente da tua disposição de sentar ali e focar. Então, eu tento isso, que nem, no caso, eu estou cursando 3 cadeiras, né? Matemática financeira, cálculo e produção textual. Matemática financeira, por eu já ter um conhecimento, né, de uso prático da matemática financeira, muito tranquilo, eu fiz tudo tranquilo, não tive dificuldade, tudo muito fácil. Cálculo, onde entrou uma questão toda nova, uma matéria que eu não tinha estudado ainda, não tinha contato com isso, para mim, assim, ó, eu fui até três avaliações, 3 períodos, né? Quando chegou no quarto, eu barrei e não consegui adiante. Você pergunta, o professor ótimo, ele se dispôs, tem monitores, ele faz videoaulas, ele realmente tem uma didática muito boa. Então, assim, em nenhum momento foi ou é por deficiência ou, enfim, do professor. Não, ele realmente se aplica e não é o caso. Mas aí eu não tive esse contato direto para esclarecer as minhas dúvidas. E aí eu barrei. E como é uma cadeira que é uma sequência, não é um assunto novo a cada semana, que se tu não pegou um, tu pega o outro. Não, é uma sequência. Se tu não pegou um, tu não consegue evoluir. E aí eu barrei. E aí desandou tudo. Tentei, mas aí realmente desandou, não consegui. E a outra cadeira, que é de produção textual, aí realmente é pelo professor, porque realmente assim, eu tentei ler livros que é a orientação, né, ler um livro pelo celular, pelo computador, isso realmente para mim é uma coisa bastante difícil, porque eu não tenho esse hábito, eu ainda sou do tipo de ler papel, ler o livro mesmo, então isso para mim já foi uma barreira, e aí realmente a professora assim, ela não fez nada, sabe, ela não tirou nenhuma dúvida, ela não postou nenhuma videoaula, ela só mandou lá, lê tal e faz isso, lê tal e faz isso, lê tal e faz isso, deu. E aí eu não fiz foi nada. Então, das 3 cadeiras, foram 3 situações bem diferentes uma da outra. Então, realmente, assim, é isso. Uhum.
E como você avalia as ações das autoridades federais, estaduais, municipais, enfim? Em Em relação à relação, pandemia, né? Qual que Sim, é a em postura, relação à assim, que tu pandemia. observa, por exemplo, do prefeito, do governador e do presidente em relação à pandemia? Né? O que tu observa, né, se tu concorda, se tu discorda, por quê? bom, eu sei que isso é uma situação, né, nova, atípica, realmente a gente teve que aprender a lidar com isso, todos nós, inclusive, obviamente, os governantes, né? Mas em relação ao governo federal, para mim, foi uma piada, foi e continua sendo uma piada, porque uma pessoa, no cargo que ele ocupa, na posição que ele ocupa, jogar fora, digamos assim, as análises de conhecimento científico, pesquisas, estudos que comprovam que está ali, que tem dados concretos e evidentes, né, de uma série de situações, de informações, e ele tratar como se isso não tivesse a gravidade que tem. Então, eu achei e continuo achando que a postura do nosso presidente em relação a lidar com a pandemia não só foi de um despreparo imenso, como de uma arrogância muito grande, né? De achar que ele não tem que ouvir quem tem conhecimento, e aquelas pessoas que têm conhecimento, que divergiram dele, que tentaram mostrar que ele não estava indo pelo caminho certo, ele, em vez de tentar ouvir, tentar debater, tentar fazer alguma coisa diferente, mediar, ele simplesmente foi lá e trocou, porque era mais fácil botar alguém que vai fazer o que ele quer do que as pessoas que estão tentando mostrar que não está indo bem. Então, eu discordo completamente da postura que o nosso presidente teve e continua tendo em relação à pandemia. Em relação ao governo do estado, eu particularmente acho que ele, né, do pouco que eu consigo acompanhar, eu acho que ele começou muito bem, lidou muito bem, tanto que aqui no nosso estado acho que não foi tão grave como em outros estados, acho que foi uma forma melhor de lidar, mas acho que ao longo do tempo ele cedeu à pressão econômica, que a gente sabe que é importante, como eu estou dizendo, eu mesma passei por uma crise muito grande, mas é que eu acho que a questão financeira é ruim, a gente vive do dinheiro, óbvio, ninguém é burro de achar que não é, ninguém vive de amor, de vento, não, a gente precisa de recurso, precisa de dinheiro, mas eu acho que a gente tem formas de tentar amenizar isso, formas de tentar lidar, né? Porque é uma situação econômica e isso vai passar. Pode demorar, mas vai passar. Mas a perda de vidas, a doença, ela arrasa com uma família. Não é uma dificuldade que vai passar. Depois que tu perdeu, não vai voltar. Não é que vai passar, tu vai recuperar, tu perdeu teu carro, tu perdeu tua casa, tu vai batalhar e vai conquistar de novo. Mas tu perdeu uma vida, tu perdeu um ente querido, isso não volta. Então, meu ponto de vista, sabe? Eu sempre fui e apoio o que a ciência, o que as pesquisas, o que as estatísticas mostram que deveria ser feito. Para mim, pelo menos, eu acho que é aí. Quanto ao prefeito aqui de Gravataí em si, ele foi completamente contraditório, porque assim, ele no início falou que não iria ceder à pressão, que realmente as vidas importavam mais, que ia lidar e tal, né? Divulgava uma coisa e aí começou também a sofrer pressão econômica, né, dos empresários, enfim, e foi, digamos assim, arregando, foi abrindo. Tanto é que tudo abriu, tudo vida normal, sabe? Então, eu acho que ele disse uma coisa, ele até tentou fazer, mas acabou cedendo, né? Mas a economia, e aí no fim ele não levou tão a sério como ele disse que levaria. Então, é a minha visão da parte, né, de governo, dos nossos governos. E tu tem participado, assim, de alguma ação de solidariedade? Tem acontecido alguma ação
com relação, enfim, às famílias, né, as pessoas que estão sofrendo com a Covid na tua cidade, se tu participou de alguma ação, e se tu puder nos, né, dar algum detalhe sobre isso, se está acontecendo aí em Gravataí. Bom, assim, ó, eu participo de um grupo, tá? Porque eu sou espírita, eu participo de um grupo espírita, e esse grupo, ele faz marmitas, né, para distribuição. Eu, no início, eu não participei porque eu não tinha como colaborar, eu não tinha recursos, estava faltando para mim dentro da minha casa, eu não tinha como fazer essa colaboração. Em agosto, graças a Deus, eu, né, tive uma entrada de recurso, tive e-mails, e aí comecei a participar, e aí nós fazemos marmitas e levamos para distribuir, mas não é focado no Covid e nem é focado aqui em Gravataí. A gente faz marmitas, bota no carro e leva para distribuir para moradores de rua, sem tetos, enfim, pessoas que estão realmente passando fome. Isso a gente procura fazer, né, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, ou mais, de acordo com a possibilidade financeira dos participantes do grupo. No caso, um projeto que já existia antes da pandemia e que se fortaleceu com a pandemia. Isso, porque se percebeu um aumento muito grande do número de pessoas na rua em comparação a antes. Então, daí a gente observou que pessoas que, de repente, não é nem que moravam na rua, mas sabiam que naquele horário, iam pessoas lá dar comida, então saíam das suas casas que não tinham, de repente, condições de dar o alimento, né? E aí iam lá, porque sabiam que sempre ia aparecer alguém levando, e aí iam lá, pegavam e levavam para sua casa. Então, a gente ouviu alguns relatos disso. Então, se observou isso. Mas realmente não é um trabalho que se iniciou ou é direcionado na questão da Covid. Uma dúvida, nesse caso, o pessoal desse grupo voluntário, eles chegaram a adotar também medidas para se prevenirem? Por exemplo, uso de máscaras quando entrassem em contato com as pessoas? Com certeza, máscara, luva, máximo de cuidado possível, só que a gente entende que era necessário também fazer uma pequena contribuição, né? Porque não é muito, mas é mínimo perto do que aquelas pessoas precisam, mas é um grão de arroz que a gente conseguiu ir levando, que aí se cada um leva um pouquinho, ajuda. Então, a gente, claro, teve todo o cuidado, mas foi igual fazer isso. Sim. E com relação à informação, como tu tens te informado através de jornais, mídias sociais, enfim, como tu tens te mantido em contato com as notícias ultimamente? Bom, em relação ao Covid, eu procurei sempre assistir vídeos de autoridades, vídeos de pesquisas, informações de sites seguros, não muito assim, ó, acaba que a gente olha o jornal, olha isso, olha aquilo, mas eu acho que daí as notícias são um pouco manipuladas, digamos assim, né? Um pouco forçadas. Então, eu assisti muito vídeos tipo lá do Átila, sabe? De outros documentários, pesquisa, sabe? No próprio site da URGS, né? Teve algumas matérias, algumas coisas, e aí foi isso que eu procurei me informar. Uhum. E, assim, tu já mais ou menos nos falou sobre né, a tua mudança de rotina, enfim, né, a tua adaptação ao EAD, né, agora tu arrumou um novo emprego, enfim. A gente queria que tu nos falasse um pouquinho mais, assim, sobre essa questão de como tu tá vendo a vida agora, né, esse novo normal, como as pessoas falam, né? Como que tu tá vendo essa vida que antes a gente achava que ia ser uma quarentena 40 dias, né? Só que tá indo e, né, a gente não sabe onde vai parar. Então, como que tu tá vendo, né, essa longa duração da pandemia e quais são as tuas expectativas para o futuro, assim, que tu falasse um pouquinho sobre a vacina,
E o que tu acha, né? Como tu acha que vai ser a vida, assim, pelos próximos meses? Olha, pelo pouco que eu consegui ler, pesquisar, entender, né, com base no que já aconteceu, e por a gente saber que o processo da ciência é um processo moroso, né? Não adianta as pessoas acharem que vai cair uma vacina milagrosa da noite para o dia, como muitos acharam lá no início que iria ser. A gente sabe, a gente entende que a ciência funciona diferente daquilo que a gente quer que ela funcione. Ela precisa de um estudo, de manipulação genética, de muita coisa que demanda tempo. Então, desde o início, eu nunca achei que seria uma coisa a curto prazo, né? Porque, como eu disse, eu tenho algum pouquinho de conhecimento, né, do que a gente vai absorvendo ao longo do tempo, e eu nunca achei que seria uma coisa rápida. A gente sabe que o desenvolvimento de uma vacina é lento, e as expectativas da ciência são assim, embora que com a pandemia se observa que grandes empresas, grandes laboratórios meio que se uniram, né, na troca de informações, em pesquisas, para tentar avançar isso o mais rápido possível, para tentar botar na rua uma vacina o mais rápido possível, que é o que está acontecendo, mas a gente também está observando que até então não tem nada comprovadamente eficaz, porque se exige tempo para isso. Então, eu não acredito que isso vá se resolver assim, ó. A minha expectativa é que isso ainda vai mais um ano ainda, até que tudo realmente possa se dizer assim, ó, saiu uma vacina, foi produzida, chegou à população, porque são etapas e fases diferentes e que demandam cada uma delas um prazo, e que as pessoas foram imunizadas, e aí foi liberado para voltarem a uma rotina, né, como seria antes. Então, eu acredito que nós ainda vamos 2021 ainda passando por isso. Né? Então, talvez lá do meio para o final de 2021 se tenha, então, um resultado mais eficaz, e daí se comece, então, um pouquinho dessa recuperação. Isso é o que eu acredito. Né? Então, é nisso que eu estou me baseando. Agora, com relação, assim, ó, ao resto da minha vida, hoje, te confesso que, tipo assim, ó, parece como que a pandemia meio que saiu de foco. Né, é o que se observa, é o que eu observo agora, quando começou a surgirem vagas de emprego, que o pessoal começou a voltar, que eu ando na rua, que eu vejo, que tu conversa, e tu vê que hoje, assim, ó, depois dessa, claro, dessa função toda de política, de eleições, a pandemia foi uma coisa que foi meio que esquecida, assim, meio que colocada para depois. Então, hoje, as pessoas estão levando já uma rotina muito próxima, né, do normal. Então, claro, com mudança de hábitos, sim, com uso de máscara, enfim, mas muito próximas, muito próximo do normal. E eu sei que a gente vai pagar um preço por isso. Eu sei que mais ali na frente, esse quadro vai agravar de novo, né, e aí vai se ter um quadro mais complicado de novo, né? Possivelmente mais restrições de novo, possivelmente, enfim, né? Uma coisa mais drástica de novo. Mas confesso que a minha postura, inclusive nesse momento, foi de acompanhar essa, digamos, tentativa de volta, tanto que eu me coloquei no emprego. Receio? Sim, muito receio, muito mesmo. Ainda mais que quando tu lida na área comercial, tu lida com público, tu lida com pessoas, tu tem que conversar com pessoas, e não é uma máscara que vai te impedir de ter contato com o vírus e te contaminar. Então, medo, sim. Com receio, com preocupação, sim. Mas eu acabei, digamos assim, me incluindo junto nesse grupo que meio que botou a pandemia de lado nesses últimos dias. Qual que é o teu novo emprego? Desculpa, Helena. Não, por favor. Que a gente não chegou a te perguntar, tu começou ontem, né, no novo trabalho, a gente não te perguntou o que é. É vendas, venda externa. Vendas. Uhum. Então, de alimentos também? Não, não,
outra área, de sistema de segurança. Ah, sim. Então, é venda externa, então não adianta, é contato, é visitar pessoas, é conversar com pessoas, então, é isso. Tu mencionaste até as eleições. Tu acha que a pandemia chegou a afetar as eleições? Foi um tópico importante nas eleições municipais daí? Ah, sim, com certeza, né? Afetou, porque afetou a forma de divulgação, né? Isso mudou num geral, né? A gente passou a ser mais interativo, mais online, mais do que contato direto. E, claro, daí o que acontece? Não se teve, pelo menos eu, a gente está mais em mídia, né? Só acompanhando as coisas pela mídia. E aqui Gravataí, não, no caso, o acompanhamento, né, de propagandas, de candidatos, de tudo, na mídia não saiu no caso, né, Porto Alegre, sim, todos os dias, horário político, campanhas e tudo. E de Gravataí, não. Poucas foram as notícias, ou pesquisas, ou debates. Então, isso também afetou, no caso, na possibilidade de tu conhecer aquilo ali de uma forma mais direta. Então, aí, só para te conhecer os candidatos, só mesmo assim, pesquisando cada um, entrando na internet, pesquisando cada um, mas faltou esse trabalho, sabe? Isso foi o que eu percebi, faltou esse contato, essa possibilidade de análise mais direta para votar, no caso. Sim. Tem mais alguma questão, Lenander? A princípio, não. Tem mais algo que você gostaria de relatar? Algum registro que gostaria de enviar para a gente, compartilhar alguma foto, alguma que tu acha relevante nesse sentido? Isso. Foto, Isso. não. A gente vai te pedir uma foto de rosto depois, Tá. para a gente colocar na nossa documentação, né? A gente faz uma ficha técnica. Mas, assim, algum material, alguma coisa que tu acha importante, assim, caso tu queira, enfim, alguma coisa relacionada à faculdade, alguma sugestão para o ensino EAD na URGS, algum outro material, assim, a gente vai ficar em contato ali pelo grupo do Aí pode ser que eu pense alguma coisa, tá? E posteriormente eu te chame vocês, enfim, e mande. Que realmente agora não me vem nada assim que possa acrescentar alguma coisa, realmente não me vem nada em mente. Tá tranquilo. Depois a gente vai confirmar ali os dados, tudo contigo. Tu sugere alguém para que a gente procure para entrevistar? Alguém que tu acha que seria importante a gente buscar o relato? Né? Tu não teve contato com ninguém, né, que se contaminou, assim, então... Não, não, só contato indireto, porque a minha irmã trabalha dentro do Hospital Conceição. Tá. Então, ela sim teve, até porque ela trabalhou um tempo também na ala do Covid. Então, até mesmo muitas informações e tal, ela que nos trazia. Então, ela é uma pessoa que está bem mais por dentro dessa situação do que eu. Então, ela também é universitária, só que ela faz na UBRA, também faz administração. Então, se vocês julgarem que daqui a pouco a contribuição dela pode ser útil, eu falo com ela sim e mando o contato dela para vocês que vocês possam tentar com ela para ela passar algum. Ela não é aluna da URGS, né, no É caso. só para alunos da URGS, né? Por enquanto então, é o nosso, né, o nosso objetivo, recorte da pesquisa. Não, porque assim, ó, eu realmente não conheço, assim, ainda não tive esse contato, não tenho ainda contato com colegas, amigos, não tive essa oportunidade ainda de interagir, então não conheço, assim, ninguém para indicar. Então, a gente queria confirmar contigo, né, se tu nos concede a entrevista, né, novamente, agora que a gente, né, tá quase concluindo. A gente queria te perguntar, né, de novo, se tu mantém a tua autorização da entrevista. Mantenho. Sim, para Tá. fins acadêmicos, sim, com certeza. Sim. E o prazo de publicação também, a gente pode trabalhar ela e já publicar, né? Não tem nenhuma restrição quanto ao prazo, né? Não tem, tranquilo, não tem problema nenhum com isso. Tá.
Então, queria te agradecer muito, né, pela tua disponibilidade, né, cansada do trabalho e veio aqui conversar com a gente, né, e pela tua generosidade, né, em contar um pouco da tua vida, né, e como que está sendo esse tempo que está tão difícil para todo mundo, né, nos ceder aqui o teu tempo, né, no teu dia bem cheio. Te agradecer, dizer que a gente está à disposição, que a gente vai trabalhar o material, e daí, quando ele estiver mais perto, assim, do final, a gente envia para ti, para depois disponibilizar, então, online. Tá, não, eu que agradeço vocês, acho que realmente, como eu disse, é importante, né, essa pesquisa, enfim, né, documentar tudo isso. Então, espero ter podido contribuir com alguma coisa e também agradeço muito vocês de fazerem esse projeto. E a gente vai se falando, se tiver mais alguma coisa, como eu disse, que eu me lembre, que seja relevante, a gente vai se falando. Uhum. Agradecer ao Lenander também pela parceria. Eu que agradeço. Muito obrigado. A entrevista foi ótima. Obrigada. Então, Foi a tá, primeira, obrigado. inclusive. Desculpa qualquer nervosismo. Ah, foi a primeira, é? Foi a primeira, por isso que eu tô meio perdido ainda. Não, mas tranquilo. Se vocês lembrarem também, se tiver mais alguma coisa depois que queiram me perguntar, que não ocorreu agora, não sei, né? Tá. Também não tem problema, tá? Se precisar algum outro horário, a gente ajusta. Como eu disse, eu estou totalmente disponível, só essa questão de ajustar ainda essa minha nova rotina, mas conseguindo conciliar um horário sem problemas. Estou à disposição. Tá, Muito obrigado. te agradece, Tá, então. gente? Então Vamos tá. parar Tchau. aqui a gravação. Ah, sim. Parar a Dá gravação. para parar a Opa. gravação aqui. É só parar ali no botãozinho, pausei.